Olá, está começando o programa Vamos Juntas. Você que nos assiste pelo YouTube, assine o canal Move News e ative o sininho para não perder nossos conteúdos. No Instagram somos Programa Vamos Juntas. E por falar no Instagram, você sabe quantas pessoas no Brasil estão nessa rede social? De acordo com dados de outubro de 2022, o Instagram tem mais de 120 milhões de usuários. É isso mesmo. Por isso, não basta estar na rede social. É preciso saber se posicionar nesta grande vitrine. Roda a vinheta. Jussara Macarenco, nossa comentarista, vem pra cá. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo jóia. Jussara, o que o Instagram representa para você como empreendedora? Olha, o Instagram para mim é algo que me dá visibilidade, né? É algo que é um espaço que eu uso para que as pessoas conheçam do meu trabalho. Como coach, como master coach, mentora de mulheres, é uma ferramenta aberta que nos dá visibilidade para o mundo inteiro. E eu tenho percebido que o seu Instagram está mais profissional, você tem tido um cuidado especial com ele, isso é muito importante, né? Ah, com certeza, tem uma pessoa que está gerindo, né, para mim o meu Instagram. Muito bom. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é super importante para todas as empreendedoras, conversando com especialistas, não é isso? Com certeza, vai ser maravilhoso. Eu acho que vamos aprender mais. Vamos então chamar nossas convidadas? Sim. Vem para cá, Cristiane Maia. Olá. Prazer, Sandra. querida. Prazer o meu. E Mari Costa. Tudo jóia? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Nossa, Podem se sentar, por favor. Olha, nós estamos no estúdio novo, vocês são as primeiras a estrear o nosso novo estúdio. Honra, né? Olha que charme. Muito Ampla gostoso, né? Móveis arrasou. Ampla Móveis, muito obrigada, porque realmente vocês arrasaram. A Mari, que é mercadóloga e estrategista. Fala aí pra gente o que você é, Mari. Então, vamos falar um pouquinho, né? Estou muito feliz com o cenário que eu ajudei a escolher. Pois é, que ajudou a escolher. Tá maravilhoso. Estreando esse cenário. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Jussara e Sandra. Esse cenário foi todo pensado exatamente nisso, na gestão da marca da Sandra, né? Eu sou estrategista de marcas pessoais, mas também trabalho com marcas corporativas. Sou mercadóloga há alguns anos, né? Até ontem eu estava pegando algumas coisas minhas, estavam guardadas. Eu vi que em 2005 eu dei um curso de marca pessoal, nem falava em blend pessoal, nem marca pessoal, mas era marca pessoal na UVV. Foi um curso voltado para a comunidade. E eu já trabalhava com esse tema que é tão discutido hoje, né? Que a gente está vindo aqui. Tão em alta. Que cresceu, né? Que cresceu muito, né? Então é isso. Eu acho que o que tudo a gente faz pensado, hoje é tudo né, pensado, Mari? A gente chegou lá na Ampla, fomos olhar toda a loja. Sim, e ela foi pensando em cada peça, nas combinações. A gente ainda vai fazer alguns ajustes, né? Ao longo aí das gravações. Mas muito gostoso, um sofá super aconchegante, né, Cris? Tá bem sentadinha aí, acomodada? Confortável. Cris, se apresenta pra gente. Então, meu nome é Cristiane Maia, né? Eu trabalho hoje com gestão de redes sociais. Comecei como social media em 2020, né? No meio da pandemia, me descobri aí no digital, totalmente improvável, porque até mesmo? 2020 não tinha nem Facebook, gente. Olha! Não tinha Facebook, não tinha Instagram, realmente. mas eu queria viver algo novo na minha vida. E o digital se apresentou para mim, eu agarrei. E hoje, né, comecei como social media, gerindo diretamente o Instagram dos meus clientes. E agora eu faço gestão de projetos em uma empresa de marketing, né? Eu gerencio a equipe que toma conta de um perfil. Uau, cresceu então, né? Que lindo. Então você está na rede social há apenas 2 anos, Dois né? anos. Em plena pandemia. Foi uma mudança radical, assim, de Totalmente. vida? Totalmente. Você não era empreendedora? Não, nem sonhava. Eu era CLT raiz, morria de medo de ficar, né? Aqueles bloqueios que a gente tem de escassez, medo de perder emprego, o que eu vou fazer. E uma coisa assim que eu sentia muito era o seguinte, eu já sou vó, né? Já tenho 3 netinhos. Que legal.
naquela época, eu estava assim, eu tinha acabado de fazer 40 anos. Então, a mulher mexe muito com muitas coisas, né, dentro dela, o que eu vou fazer. O mercado já, em muitas situações, fecham as portas, né, isso era uma preocupação. E aí, eu ficava muito preocupada. Eu tenho esse emprego, não posso perder, não posso perder. E aí Mas não estava feliz? Não, de jeito nenhum, não estava feliz. Assim, eu estava num ritmo hipnótico, fazendo tudo por osmose. Não tinha muita felicidade, mas eu precisava ficar, porque eu pensei, se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Trabalhava numa empresa de engenharia, na parte administrativa. Então, assim, eu já trabalhava 8 anos na empresa, já estava tanto tempo ali, que ali já era minha casa, eu já sabia tudo, mandava tudo. Então, estava muito cômodo para mim, mas ao mesmo tempo eu não estava feliz. Mas eu nem sabia o porquê, sabe? E eu estava, assim, muito, muito triste mesmo, não sonhava mais, não tinha sonhos. Estava vivendo ali, né, praticamente esperando. E não tinha coragem de tomar uma decisão, de jeito, né? Não tinha medo, morria de medo, medo do novo, medo de tudo, paralisa, sabe? né? Medo, a transição de carreira, né? É uma transição, Jamais de tudo, de nisso. vida, né? Jamais E o que te deu coragem para largar o emprego, né, e entrar nesse mundo aí do digital? Posso contar, né? Pode. Então, eu estava vivendo esse momento, minha vida estava nessa situação. Eu sou casada, tenho filhos maravilhosos, né? Meus filhos já são casados, meu netinho tinha acabado de nascer. E aí, por mais que aparentemente estava tudo bem comigo, mas dentro de mim existia esse vazio, né? De, meu Deus, do futuro, o que vai ser do futuro? Eu estava num lugar onde eu já não tinha mais por onde crescer. Eu estava infeliz, mas ao mesmo tempo eu sentia a pressão de ter que ficar ali, porque eu precisava daquele salário, emprego. né? A sociedade, né, dizia que depois dos 40 anos fica mais difícil, né? Era a crença que você tinha, E a crença que eu tinha, né? Não tem como. E a crença, assim, que acaba que o meio que você vive também acaba te falando, nossa, depois, né? Aquela coisa. E aí, mas eu não tinha. E outra coisa, empreender jamais. Eu pensava, o quê? A falsa segurança. Empreender jamais. Meu marido sempre quis, eu falei, de jeito nenhum. Não sei dormir sabendo que no mês que vem eu não sei o que vai ser, né? Quanto que eu vou receber. Quanto que eu vou receber, eu tenho conta, eu tenho filho, tenho neto, tenho isso, tenho medo. Gente, o medo me, assim, acabava comigo. Então, eu tinha muito medo de viver um novo, de ousar, E aí, veio a pandemia, né? Veio a pandemia, esse caos no mundo todo, mas eu também sofri, assim, um caos dentro da minha família. Meu pai adoeceu, ele mora em Minas, ele foi acometido de um câncer muito severo, e eu não sem poder ir lá, e aquilo acabou comigo, sabe? E em julho, ele veio a adoecer, a ficar ruim mesmo, a falecer. Nesse meio tempo, eu comecei a estudar muito sobre identidade, resgatei minha identidade, sabe? Isso foi tremendo na minha vida, me conectei. O falecimento dele te deu forças para fazer essa mudança? Então, quando veio a pandemia, eu acredito que quando veio a pandemia, todo mundo, né, buscou mais, assim, dar valor às pequenas coisas. Eu olhei mais para mim, falei, gente, se o mundo acabar agora, e agora? O que eu fiz? O medo me privou de tanta coisa. Te trouxe com casulo, né? Acho que a maioria das pessoas viveram isso na pandemia, né? Voltou um pouco pro casulo, esperou um pouco se entender. E agora, se né? entender Eu olhei como pra pessoa, mim, eu falei, se o mundo né? acabar agora, o que eu já fiz? O medo me Qual é o abalou. legado que eu vou deixar? Isso. E aí, eu conheci vários mentores, né? Foi a época que tinha live, todo mundo, né, do marketing digital, mentoria. Eu não tinha Instagram nessa época. Agora, antes de você entrar nessa parte, quando a gente conversou, você falou algo que eu achei bem, assim, pesado e interessante, porque a gente tem geralmente um ponto de virada, né? E você comentou comigo que o falecimento do seu pai te fez refletir sobre essa questão da finitude da vida. Sim. E né, que você precisava fazer uma mudança. Sim, eu já estava nesse processo, né? Quando começou a pandemia, eu já comecei a repensar minha vida, né? Buscar. E aí, quando foi em julho que ele veio falecer, eu tive que ir, no meio da pandemia, eu fui assim mesmo, né? E ali eu fiquei
3 dias esperando, literalmente esperando ele falecer, né? E ali eu comecei a olhar, no último dia eu olhei para ele e falei, gente, comecei a refletir a vida do meu pai e a minha, comparar, né? Falei, gente, meu pai era tão ousado, meu pai era destemido, meu pai ia correndo atrás do sonho. Eu lembro que ele sonhava e falava assim, eu vou comprar isso. Eu juntava eu, minha mãe e minha irmã. Você tá doido, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Eu vou, ele ia lá, conseguia. Um homem feliz, sabe? E assim, eu olhava para mim, gente, totalmente diferente dele, totalmente diferente. Meu pai, eu falei, gente, se meu pai vai morrer feliz. Ele fez, ele viveu, ele ousou, ele empreendeu. Sabe, ele sonhou, ele realizou. Eu pensei, gente, se eu morrer agora, eu vou ficar presa atrás de um medo, de um amanhã que eu nem sei se vai existir. Né? Eu até falei com você que nessa época tinha vários mentores, né? E um deles falou assim, uma frase que me fez refletir muito. A vida é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo dela. Eu falei, gente, eu estou deixando de viver com medo de morrer e não estou vivendo. E deu uma reviravolta na vida? Sim, saí dali determinada. Meu pai faleceu, voltei e falei, a partir de hoje não vou fazer nada, eu quero viver o novo. Mudei, cheguei já determinada, vou largar o emprego. Sem ter nada em vista. Falei, vou viver, não quero viver isso mais, não sei, mas eu sou capaz. Se eu estou lá até hoje fazendo essa empresa funcionar, eu vou dar uma também. pausa nesse momento, porque eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo agora podem estar passando pelo que você está passando. Aquele desejo de viver o sonho, de colocar o sonho em prática, está aí agarrada a medos, né? Pode ser um medo como o seu, podem ser outros tipos de medo, mas a gente tem que enfrentar e dar a volta por cima. E olha só o exemplo, em 2 anos, né? Ela é uma outra mulher, uma mulher que está com uma profissão que ela jamais podia imaginar. Nunca. Né? Realizada, ganhando mais do que ganhava no emprego anterior. Mais. Olha que bacana isso, porque gente. ela acreditou nela, né? Exatamente. E é interessante que ela falou assim, eu tive mentores. Como isso faz diferença toda na a diferença, nossa gente, vida. Toda você se permitir alguém te ensinar algo para que você possa alavancar e mudar a sua história. Claro que vai ter o medo vai, eu acredito que o medo existe sim. Com certeza. Mas o quanto isso pode te paralisar, é você que vai tomar a decisão. É ir com medo mesmo, né, Jussara? Ir com medo mesmo. Apesar do medo, haja, né? mas busque ajuda. Né? E aí, isso que eu creio que ela vai continuar contando aqui, que não foi assim, então eu decidi, mas ela buscou alguém. Uma coisa que foi, primeiro, né, através dos mentores. Gente, em hipótese nenhuma é falta de Deus, né? Porque às vezes a pessoa fala, não é isso. Claro que não. Primeiro foi ativar a minha identidade, quem eu era, o meu valor, isso aí foi primordial. Ativou isso, falei, agora ninguém me segura. Saber quem era você, quem né? eu era, do que eu era capaz. Eu quero pegar um gancho nessa sua fala para passar a palavra para a Mari, porque ela tocou numa palavra que faz muito sentido em tudo na sua vida e na sua profissão, que é identidade. Muito sentido. Eu vi. Tô vendo você falar sobre identidade, as pessoas têm muito esse contexto de identidade versus marca pessoal. Né? A gente trabalha a vida toda, às vezes, sem entender de fato quem somos. Isso. Né? E entender essa percepção que o outro tem de nós mesmos, mas que às vezes a gente não tem. E passar por esse período, eu estou ouvindo aqui ela falar aqui do meu lado, eu estou emocionada, assim, porque muita gente vai passar por esse período sem se entender. E quando a pessoa se entende como realmente é, né, aos olhos do outro também, porque é importante isso. Tem uma frase que é do Always, que é o papa do posicionamento, que fala o seguinte: posicionar-se é pensar ao contrário, que é você não pensar por si mesmo, mas pensar aquilo que o outro está pensando e ir distribuindo na mente das pessoas a sua marca, os seus valores, o seu conceito dentro daquilo que já está ali. Então, quando você teve esses mentores que mostraram para você que, de fato, quem era essa pessoa que estava ali naquele casulo, naquele momento, porque eu falo que quando a gente passa por essa mudança de posicionamento, a gente tem esse momento de passar por um casulo. Eu falo muito isso, dessa transformação, dessa metamorfose, né? Que é você entrar para um casulo, entender de fato quem é você, mesmo com os medos, como a Jussara falou ali, vai mesmo com os medos, né? Porque falar que eles vão acabar, eles não vão. Vão ter fases e medos diferentes. Eu uso muito essa metamorfose porque
a gente mesmo sabendo que a gente vai estar construindo isso, vai estar saindo desse momento que é o casulo, que é dessa transformação para que você vá sair, pense na borboleta. Eu uso muito essa ideia da borboleta, porque a borboleta é mesmo frágil. Você já deve ter visto uma borboleta de perto, aquelas asas fraquinhas, sensíveis, fininhas. A gente sai exatamente assim quando começa um trabalho. E principalmente nas redes sociais, porque era algo muito novo, né? Novo. E há 2 anos atrás, as redes sociais, principalmente Instagram, Facebook, era algo ainda muito novo. Tinha muita gente ali ainda trabalhando, fazendo trabalho, mas essa forma de se posicionar dentro de uma rede social era algo totalmente diferente. Com certeza. E trazer essa voz da pessoa que está na CLT, se transformar para uma rede social e alcançar o que ela está acabando de contar aqui para nós é maravilhoso, viu, Cris? Eu acho que é isso aí. Primeira coisa é encontrar a sua identidade. É saber o que você quer colocar na mente das pessoas e colocando ali na parede, né, um pouquinho dos seus valores, do seu produto, do seu serviço. Então, quando você entende quem é você e o que você quer passar, você começa a jogar isso para o outro e aí sim, você vai criando essa história. E o legal das redes sociais é o quê? Não tem idade, né? Para isso. Não tem idade para isso. Né? Não tem. É oportunidade para qualquer um, assim, para as pessoas, independente da idade que você é. E é interessante isso que ela falou, não tem idade. Outro dia eu estava vendo uma rede social de um garoto, ele para mim é um garoto, né? Ele é da idade da minha filha, 16 anos, e ele está assim, fazendo um trabalho muito interessante e ajudando pessoas. E aí ele falando que ele tem alunos que poderia ser pai, avô dele, entendeu? Mas ele se dispôs a aprender. Sempre é tempo para mudar. E você falou uma coisa também que eu quero refletir sobre isso. Você largou a CLT e se jogou na insegurança, vamos dizer assim, né? Você saiu daquela gaiola e se lançou no vazio. No vazio total. Você não sabia o que ia acontecer. E a gente não pode ficar esperando a segurança para tomar nossas decisões. A gente tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que confiar que há um Deus no controle, né? Que tem um propósito pra gente. E quando a gente se coloca de fato na mão dele para viver o propósito dele na nossa vida, a gente tem que crer e se jogar. Porque a gente dá o passo e ele coloca o chão. Isso. Não é isso e que foi o que aconteceu assim, com você? Foi literalmente. Saí, aí falei que eu ia sair, né? E aí me ofereceram, então ficar, mas eu já estava livre. A minha mente já estava livre. Eu falei, não tem nada, não segura mais. Né? Aí eu fiquei, julho eu voltei, pedi, né, meu afastamento, eu ia ficar até outubro. Nesse meio tempo eu falei, gente, é tanta live, né? Gente, eu tava me descobrindo ali, porque eu não tinha Instagram, não sabia mexer nada. Então, tava acontecendo live e ele assistindo. Eu conheci, na live desse meu mentor, eu conheci uma menina. E ele falou, gente, vai lá assistir a live dela, é sobre marketing digital. Meu filho já estava começando com isso. Eu falei, gente, vou assistir, vou ver o que é, quero conhecer, quero viver o novo, então vou me permitir conhecer o novo, né? Baixei o Instagram, gente, o Facebook, tudo de novo, tá? Sem saber mexer nada. Aí comecei a assistir a live dessa menina, dessa mentora de redes sociais. Falei, gente, que legal, vou aprender para ajudar a minha irmã na loja dela. Só que eu fui vendo e falei, não, gente, isso aqui é pra mim, não é pra ninguém, é pra mim. É pra mim. Lindo. É pra mim. Não, gente, eu tava tão ativada, eu tava tão assim, que eu não pensei assim, não coloquei dificuldade em nada. Meu celular era um LG, sabe, muito que não tinha nem recurso. Sim, gente, eu não era ligada nisso. Se ele falasse, já tava ótimo. E aí, eu não coloquei obstáculo em nada, só fui. Aí eu comecei a fazer o curso dela, né, a mentoria. Mentoria era um curso mesmo. E aí, em um mês, e assim, tudo que ela mandava fazer, eu fazia. Sem vergonha, porque uma dos... você deve me entender. Uma das maiores dificuldades que a gente tem com os nossos clientes é a câmera, né? É os stories, aparecer ali. E eu aí, sei bem, gente. como eu estava vindo, né, de uma coisa de medo, de bloqueio, de necessidade de aprovação, tinha muito... O
que eu fiz? Fui lá, bloqueei todo mundo da minha família, todo mundo conhecido. E comecei a fazer stories. Adorei, gente, essa tática aí foi excepcional. Mas eu tenho vergonha. Gente, quem é que te incomoda? Quem que você não gostaria? Fulano. Então vamos bloquear eles. Vamos bloquear eles. Aí, porque depois que a pessoa já está solta, ela vai se importar. Aí você libera todo mundo. Mas enquanto tiver alguém que você tem meio assim, bloqueia a pessoa. Bloqueia. Deixa ela ver, adorei. Essa dica foi aqui já, vou bloquear. É porque é só um tempo, porque depois, quanto mais você faz, você vai ficando, vai criando intimidade com a câmera, né? E aí depois você libera. E foi assim que eu fiz e comecei. Sandra, e assim, eu estava tão certa do que eu queria viver, o que viesse, em um mês apareceu um cliente para mim, no meu... Oh, uau! Ligou para mim. Aí, eu sei, aí assim, gente, também não... Falei, ó, meu trabalho vale esse, 5 vezes mais que eu ganhava lá. Ele falou assim, fechou. Na hora que ele falou fechou, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Porque eu tinha um mês. Socorro, não quero mais não. Por onde começar? Não, que eu falei, por onde que eu vou fazer? Eu estava trabalhando ainda, era agosto, estava trabalhando ainda na empresa. Eu tinha um mês que eu estava fazendo curso, um mês que eu estava conhecendo a ferramenta do Instagram, como que eu ia pegar um cliente? Mas eu não quis saber, estudava dia e noite, arrumei uma equipe para trabalhar comigo. Fui colocando todo mundo assim que queria, vamos embora, vamos fazer. E aí, as coisas foram acontecendo, Sandra. De lá pra cá, só foi, nesse crescendo. meio tempo. Aí fui para São Paulo, eu te mandei, né, o vídeo. Recebi uma homenagem dos meus mentores lá. Para mim foi maravilhoso, porque eu não esperava isso. O mentor dela é Pablo Marçal, né? Uma pessoa maravilhosa para todo mundo seguir. Eu também sigo um cara que... Ele faz muito isso na gente, a ativação, né? Isso é muito bacana. Na época, foi um vídeo dele do abraço que eu recebi. Eu falei, gente, quem que é esse homem? E aí foi, né? Aí recebi um reconhecimento, né? Do Júnior Neves, da Keila também. E aí foi aí que a Isabela, olha só como que é as coisas, né? Como é que se a conectam, Isa né? fazia também. A Isabela, minha filha, fazia também o seu curso, porque ela sempre foi empreendedora. E olha que legal, a Isabela tinha o quê? 14 anos? 14 anos. 40 anos, gente. Olha só como que é a beleza do digital, né? Isso aí. Ela quis conhecer a Cris um dia. Ela, mãe, tem uma pessoa daqui. Por quê? O que acontece? Ela viveu um período que não tinha ninguém, nenhuma das amigas dela Eram poucas pessoas, né? Assim, a gente vê que ela tem algo além, realmente. E aí ela encontrou na Cris, ela falou, não, mamãe, eu tenho que conhecer ela, tem que conhecer ela. Eu falei, meu Deus, minha filha, ela mora aqui, ela falava bem assim, ela tinha 14 anos, 13 para 14 anos, né? Eu falei, então nós vamos conhecer ela, você conversa com ela. Aí ela falou, mas então a gente marcou, então tá, vamos lá. Mãe, então você tem que ir comigo, né? Porque eu sou pequena, tipo assim, né? Como pequena, né? O digital, ele tem essa... E ela trabalhou essa conexão, né? Das pessoas que têm a mesma história, né? Isso, então, elas estão na mesma tribo, né? Aprendendo as mesmas coisas. Ela se permitiu mudar, porque antes ela veio... A Isabela é empreendedora desde novo. Ela viveu a época das slime, em onde que ela viveu aquilo ali. E aí depois, quando acabou, veio a pandemia, não tinha slime mais. E aí ela, então, o que eu faço? Eu quero fazer isso. Então, minha filha, você quer? E ela investiu o dinheiro dela na época. Das slimes, ela investiu nisso aí. E muito ela trabalhou um tempão com social media também nisso. Agora não, porque agora ela são as oportunidades que o digital oferece para todas as idades. Para todas as idades. Então, ela tinha 14, a Cris estava falando, eu já tinha quase 40. E olha como que gerou realmente essa conexão. Bom, vamos passar agora um pouquinho para a parte do profissional, do digital, do Instagram. Você se tornou uma mentora de Instagram porque ela ensina mulheres que não sabem mexer na rede, né? Hoje... Ela aprendeu e passou a ensinar. Então, quer dizer, você que ainda não mexe, você que ainda tem medo, corre para esse Instagram, gente, porque é a grande vitrine. Todas nós precisamos estar lá. Então, fala um pouquinho que você ia falar hoje, além de, né, no início eu trabalhei como social media diretamente na conta do cliente, né, fazia as estratégias, postava. Hoje eu trabalho mais na parte de gestão, coordenando, supervisionando ali os profissionais, né, designer, editor de vídeo, os social media. Oferece um outro trabalho. Isso, né? Eu já trabalho diretamente numa empresa. E eu vi o quê, Sandra? Necessidade, eu conheço muitas empreendedoras maravilhosas
que estão fora da rede social. Às vezes, ó, já aconteceu de conhecer uma pessoa do meu bairro, maravilhosa, com serviço maravilhoso, e ninguém sabe. Não sabia. Quanto você está aqui? Tem 2 anos. Como assim? Cadê seu Instagram? Ai, não tem, eu não sei mexer. Então, eu pensei, gente, essas mulheres precisam de ajuda. Porque muitas vezes a pessoa não tem condições financeiras ainda para investir num profissional. Mas não quer, mas nem por isso ela precisa ficar de fora. Ela pode aprender, ela mesma. Tem intencional, né? Tem estratégias básicas, que o básico bem feito funciona. Para começar, é para começar. É só para você não ficar de fora. Depois as coisas vão acontecendo, você contrata, né, um profissional. Contrata uma mercadóloga, né? Isso, mas não pode ficar de fora. Olha só, eu estava pesquisando um pouco sobre posicionamento de marca e achei essa frase bem simples, né? Que fala, você decide como quer que o cliente pense em você. Que foi aquilo que você falou antes. Isso pode aumentar muito a receita, né? Da empresária, da empreendedora. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, Mari, agora sobre isso. Porque todas nós aqui estamos nas redes sociais e... eu sei que você que está nos ouvindo também deve ter sua rede social, mas como você está lidando com essa rede social? É algo muito sério hoje em dia para a gente lidar de qualquer jeito. Para fazer assim meia boca, como ela falou, faça pelo menos o básico bem feito e a gente pode estar sempre melhorando. E para isso você precisa saber se posicionar nessa grande vitrine. Como, Mari? Vamos lá. Primeiro que a Cris falou aqui, eu acho que a questão do posicionamento começou também comigo, viu, Cris? Assim, primeiro eu quis me entender como marca, porque eu acho que a primeira coisa é a gente se entender como marca. Eu queria saber quem é a Marisângela, né? Quem é essa Mari que se tornou Mari Costa, mas quem é a Marisângela por trás de uma grande empresa, ou por trás de um grande cargo, ou por trás de uma grande empresa mesmo, de uma parte corporativa, porque quando a gente sai desse mercado corporativo, e a Cris deve ter passado isso, a gente sai de uma empresa onde a gente tem um cargo, a gente é gerente administrativo, a gente é consultora de imagem, ou a gente trabalha com moda, enfim, a gente é estilista. Quando a gente larga todo esse cargo, toda essa carreira para trás, a gente tem que se entender como marca. E aí eu comecei a me entender como marca, quem era a Mari, sem ser a gerente regional da Vivara, que trabalhou muitos anos, sem ser a mãe também, né, que a gente se joga para o mercado, então a gente tem que se entender como marca. Eu fui tirando coisas que eu não queria mais ser relacionado à minha marca. Eu fui tirando coisas, então a gente vai deixando coisas para trás, para a gente deixar bem claro quem nós somos e de fato o que a gente quer mostrar da nossa marca. Não vinculada a outra marca, Não vinculada a outra marca. Eu acredito isso. Quando você vem de um outro segmento, você é a Mari da Vivara, a Cris da empresa tal, a Sandra da Gazeta. E até para nós entendermos isso, né, Sandra? Ontem foi bem interessante. Quando a gente chegou na loja para escolher os móveis, foi a primeira coisa que o vendedor falou. Eu assisti o programa. Assisti o Gazeta Comunidade. Então acaba ficando. Não é que isso que a gente vai deixar tudo para trás. Muito pelo contrário. É nossa história. Nossa história, né? O nosso storytelling, né? Que a gente aprende aqui. Essa nossa história. Olha o que a história está fazendo, né, com ela. Mas a gente tem que entender esses elementos até para a gente entender que uma marca pessoal ela não começa, nem um posicionamento nosso começa do zero. É toda uma história que acompanha a nossa vida, né? Essa história que a Cris acabou de contar linda aqui, do pai, desse momento que ela do CLT, que ela passou por outras empresas, da idade, desconectar com... Então, tudo isso é contando a nossa história. Mas, a partir daqui, eu preciso criar uma nova história. E como eu quero contar essa história, como eu quero ser vista pela minha marca, principalmente aqui nas redes sociais, onde a gente amplifica esse tom, né? Porque a rede social, ela amplifica, ela traz essa dimensão muito grande, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de se posicionar. Exatamente. E como que eu enxergo isso hoje, né, Sandra? Eu enxergo de uma forma que as pessoas, talvez por não conhecer, elas às vezes estão fora desse mercado digital. Mas isso já acontecia, antes a gente falar em posicionamento de Facebook, Instagram, YouTube, isso já acontecia no off. Porque, com certeza, os profissionais, eu queria ser o médico número 1, a dermato número 1, eu queria aparecer dentro do meu segmento
como a pessoa em destaque, isso sem entender de rede social. Mas hoje, com esse volume todo que está acontecendo no mercado, que vem se expandindo cada vez mais, aprender a se posicionar da mesma forma que você usa no off, no online, é importante. Porque no off, você está ali num segmento fechado. Quando eu vou para o Instagram, eu consigo ter uma dimensão muito maior da minha voz e da minha marca. Então, aí eu acho que a intenção é saber colocar cada elemento, porque as pessoas vão comprar de você pelo aquilo que você representa, pelo estilo de vida que você tem, pelas crenças que você tem, valores que você tem. É interessante que tem uma pesquisa feita numa universidade do Canadá, da Universidade de Duke, que fala exatamente isso, que as pessoas, elas compram através de sentimentos, de emoções. Sim, as emoções é que compram, não é a razão. E essa emoção, foi muito interessante, eu vi são 2 pesquisas dessa universidade que mostram o que foi feito um estudo dentro de uma vinícola, e aí nessa vinícola colocaram vinhos franceses e italianos. E durante o período que estava sendo trabalhada essa pesquisa lá dentro, em alguns momentos se colocavam músicas italianas e outras colocavam do outro vinho. E perceptivelmente foi vendido mais do vinho que se tocava a música. Legal, então as né? pessoas têm essa questão também do posicionamento da emoção através do som, através da imagem, através das cores, do cheiro. Então, tudo tem que ser intencional, né, gente? Tudo isso é intencional quando a gente fala em posicionamento. E é engraçado, Mari, você falou aí sobre posicionamento, né? No off. Uma das coisas que me deixava muito chateada também era que nas empresas que eu passei, né, eu me entregava demais e eu não era reconhecida. Depois eu entendi que era a forma como eu me posicionava que faziam isso, entendeu? Eu não me posicionava da forma como eu deveria para que as pessoas me respeitassem. Você não se valorizava, não, né? Então é muito importante, né? Depois que eu fui estudando isso tudo, eu falei, gente, o errado era eu. Uma coisa, gostei daquilo que a Cris colocou aqui, que é muito responsabilidade. Ela trouxe a responsabilidade para ela e tomou a decisão. Às vezes as pessoas, assim, eu falo muito da gente perceber como o outro nos percebe, para que a gente possa ajustar esse volume, que pode ser numa empresa, por exemplo, para que eu possa ser respeitada numa reunião, para que eu possa querer um cargo e eu poder ocupar aquele cargo. Mas se eu tenho uma percepção errada de quem eu sou, o que poderia estar acontecendo com a Cris nesse momento total, porque por que eu não estou sendo reconhecida ou respeitada? Porque eu não sabia de fato qual era a minha identidade, eu não sabia como estava me posicionando. Então, isso faz toda a diferença para você ajustar até o tom da voz, o volume, a forma como se vestir. Deixa eu dar mais uma coisa, porque às vezes alguém pode dizer... Eu trabalhava muitos anos na empresa e eu fazia tudo ali. Então, tipo assim, eu meio que mandava em tudo ali, em todos os setores. Então, ali, para mim, é como se fosse extensão de casa. E aí, o que acontecia? Se eu pudesse ir de pijama, eu ia. Então, às vezes eu lembro hoje, falei, meu Deus do céu. Às vezes eu ia em reunião, gente, eu passo ali em frente à Petrobras, ali, eu falo, gente, eu tenho que ter vergonha, porque como que eu vinha vestida? Sabe, eu estava totalmente Você assim. tava sem motivação, Sem né? motivação. E aí eu queria um respeito das pessoas que o primeiro olhar é que fica, né? Me olhava, gente, com certeza não ia me respeitar daquela forma como eu me posicionava, né? Não só na forma, eu podia saber muito da empresa, mas o primeiro impacto é que falava assim, ué, gente, veio a pessoa errada para a reunião, né? Tem uma coisa até que incomoda nós que somos comunicadoras, né? Que a gente gosta de falar. A comunicação é um ponto que vem depois da imagem. Então, por mais que você fosse competente, e às vezes a gente escuta as pessoas falando, mas eu não consegui aquele cargo, alguém veio na minha frente e que sabe menos que eu. Muitas das vezes é isso, eu estou aqui na empresa há anos, conheço tudo, e vem alguém e ocupa meu cargo. Mas que talvez eu estou ali tanto tempo. Comunicação não verbal é a que fala mais alto. É a que vem primeiro, né? Para a gente mudar isso. A nossa comunicação verbal representa 7% só. Exatamente. Aqui nessa pesquisa que eu fiz, fala, né, sobre cores, que vocês já falaram aí, estilo das imagens, tudo a gente tem que se preocupar numa rede social. A fonte, né, até a fonte. E toda a identidade visual, que é tudo isso que a gente falou, né? O tom de voz e o tipo de conteúdo. Gente, está chegando ao fim. Ai, que dó, né? Passou muito rápido, O papo tá né, tão Cris? bom, né?
Mas a gente precisa encerrar. Eu queria que vocês fechassem, né, com alguma mensagem aí pra gente finalizar as nossas... Eu acho que é alguma coisa que elas podem já olhar e aplicar. Sim. Não é? Eu falo muito com os meus clientes, gente, rede social é um lugar de relacionamento. As pessoas querem se relacionar. Então, tem uma frase que eu uso para todos, que é do Zig Ziglar. Ele fala o seguinte: se as pessoas te conhecerem, elas vão gostar de você. Agora, quando elas gostarem de você, elas vão comprar tudo que você tem a oferecer. Então, rede social é relacionamento. Não adianta só ficar fazendo post se você não se relaciona com as pessoas que estão ali. Então, relacionamento é fundamental. Isso aí. Rede social. Mari. Então, vou complementar o que a Cris falou. Acredito muito que, principalmente hoje, é uma coisa que eu acredito demais, que ser maior que parecer. Mais parecer quem se é, principalmente hoje, importa e importa muito. Então, entenda quem você é e apareça. Mostre para as pessoas o que você faz. Fale para as pessoas o tipo de comunicação que você quer que realmente as pessoas entendam de fato quem é você. É isso. Bom, e eu vou fechar pegando um gancho aí de vocês. Ela falou assim, olha, eu parei de me preocupar, resolvi me jogar e fui. Então, gente, vá. Você tem aqui profissionais que podem te ajudar. Sigam as meninas, né? Somos Comece todas depois meninas. vai acertando. No Instagram, né? é maricosta.1. Maricosta.1. E olha a coincidência. Cristiane Maia Ponto 1. Vocês não vão esquecer. E Jussara Macarenco, mentora de mulheres, né? E é isso aí, gente. Muito obrigada. Amei conversar com vocês. Com certeza a gente vai continuar juntas aí fazendo muitas coisas, né? Porque essas conexões nunca acontecem por acaso, né? Eu acho que o ponto 1 foi intencional. Esse ponto 1 aí. Tem intenção aí no ponto 1. Tem, com certeza. Tudo tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Exatamente. Vamos encerrar então com aquele nosso fechamento de sempre? Vamos. 1, 2, 3 e... Vamos juntas! Tchau, tchau! A gente se vê.